Olá, pessoal! Como vocês sabem, eu estou em Recife, mas agora é hora de partir. Eu vim para Recife para o lançamento do meu livro, mas também aproveitei para fazer outros passeios, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Para me despedir desta terra maravilhosa, a qual eu agradeço por ter me recebido tão bem e me proporcionado um lançamento tão agradável do meu livro, em um dia tão especial para mim, eu vou fazer um tributo a Nelson Rodrigues, que era um autor recifense. Vou explorar então alguns aspectos filosóficos de seu livro O Beijo no Asfalto, mais precisamente o tema da compaixão e o absurdo da nossa existência. Claro, sempre com um viés schopenhaueriano. O livro é este aqui, da editora Nova Fronteira, com roteiro de leitura e notas de Flávio Aguiar. Bom, então vamos lá. A trama, em geral, gira em torno de Arandir, um homem que, ao ver um desconhecido sendo atropelado na rua, atende ao último pedido do moribundo: um beijo nos lábios. Isso. O sujeito que estava morrendo pediu para um desconhecido que este lhe desse um beijo nos lábios. E o Arandir atende o pedido deste moribundo. E este ato simples, espontâneo e eu diria compassivo, desencadeia uma série de eventos trágicos e grotescos que revelam o lado sombrio da sociedade. Porque a vida de Arandir se transforma em um pesadelo após esse episódio. Esse gesto de Arandir ao beijar um homem agonizante em uma rua movimentada, ele é testemunhado por um jornalista sensacionalista de nome Amado Ribeiro, que imediatamente percebe o potencial da cena para a manipulação. O Amado, o jornalista, distorce o ocorrido, criando uma narrativa de escândalo moral, insinuando uma relação homoafetiva entre Arandir e o homem atropelado. A partir desse ponto, a vida de Arandir muda completamente, transformando-se em um verdadeiro inferno. Primeiro porque ele é casado, e quando ele é interrogado pelo delegado Cunha, um chefe de polícia, o mundo dele todo começa a desmoronar. Cunha pergunta várias vezes a Arandir: "Você gosta mesmo de mulher? Gosta de mulher? É casado? Ah, é casado. Há quanto tempo?" E o Arandir responde: "Sim, sou casado." Então o Cunha continua: "O que me deixa besta é como você, um sujeito casado, uma mulher bonitinha talvez em casa, né? Faz isso." O jornalista também pressiona: "Há quanto tempo você conhecia o homem morto?" Arandir tenta o tempo todo se justificar: "Eu não o conhecia. Nunca tinha visto esse homem na minha vida. Eu apenas realizei o último desejo dele, que foi um beijo. Foi o que ele me pediu. Apenas isso." Há um trecho em que o jornalista Amado diz, e eu vou ler para vocês: "Então explica, como é que você, casado há um ano?" Arandir responde: "Quase." E Amado continua: "Praticamente você está em uma lua de mel. Em uma lua de mel. Você larga a sua mulher e vem beijar outro homem na boca, rapaz?" Arandir tenta se defender: "Não, o senhor não está pensando que..." Aí o Amado interrompe: "Você faz isso em público. Tinha gente pra burro lá, 5 horas da tarde, Praça da Bandeira, cheia de gente. E você dá um show, a cidade inteira viu." É claro, gente, que essa história rapidamente se espalha pela cidade. Os parentes de Arandir, sua família, eles ficam sabendo. A esposa, a cunhada, o sogro. E todos começam a questionar, né? Com algumas pessoas dizendo: "Ah, eu acho que eu já vi este homem aqui em casa esses dias." E o Arandir afirma que é mentira, que ele mesmo nunca tinha visto aquele homem. E a partir daí começa a inventar uma série de mentiras. E Arandir o tempo todo tentando se defender disso. A esposa do Arandir inicialmente parece confiar nele, e ela tenta
se justificar para o pai dela, né? Isso, o pai dela está furioso, né? Ela diz assim: olha, o Arandir não saberia nem me trair. Porque olha o que aconteceu esses dias, pai. A fechadura do banheiro estava quebrada. O meu marido empurrou a porta e viu a Dália despida. A Dália, no caso, é a irmã dela, ou seja, a cunhada do Arandir. E ele veio e me contou isso imediatamente, tudinho. É claro que a situação não é tão simples assim, né? Afinal de contas, estamos falando de Nelson Rodrigues. Depois, ao longo da narrativa, nós vamos vendo que o Arandir tinha uma atração pela cunhada, e a cunhada também, e o pai possivelmente teria uma atração pela filha, bom, mas este não é o ponto. Isso é um tom típico do Nelson Rodrigues, né? Mas não é este o ponto que eu quero discutir aqui. A leitura que eu quero fazer aqui é do ato de Arandir como ato compassivo, pelo viés schopenhaueriano, na medida em que há uma superação do egoísmo em prol de um outro. A compaixão, para o Schopenhauer, é a única ação que possui o selo de valor moral. Em outras palavras, essa compaixão nada mais é do que o ágape, ou amor de Cristo. Por isso que o Schopenhauer diz em sua obra capital, todo amor é compaixão. Reforço o que eu disse. Apenas aquela ação em que o sujeito que age visa o bem-estar alheio, agindo, portanto, por amor, é, para Schopenhauer, uma ação dotada de valor moral. Esse sujeito, no caso, age por amor. Por isso que Schopenhauer está fazendo uma analogia com o amor de Cristo. Esse é o verdadeiro amor para ele. Portanto, aquelas ações em que a pessoa visa o próprio bem-estar, elas não são ações morais para o filósofo. Por exemplo, alguém que dá uma esmola para alguém visando uma vaga no céu, por exemplo. Isso não é uma ação moral, porque a pessoa busca se beneficiar com isso. Um exemplo corriqueiro dado por Schopenhauer é o caso de alguém que ajuda o outro sem muita reflexão, às vezes colocando sua própria vida em evidente perigo. Horas. Este é justamente o exemplo tratado no livro de Nelson Rodrigues. O Arandir tomou uma atitude totalmente impensável. Primeiro que ele não conhecia o sujeito que estava agonizando e realizou o desejo desse sujeito. E eu não recorri a este exemplo do Schopenhauer à toa, porque este é justamente o caso no livro do Nelson Rodrigues. Por quê? Porque aquele ato compassivo do Arandir custou a sua própria vida. Olha, já estou aqui dando spoiler. Mas primeiro ele foi martirizado pela sociedade. Segundo Schopenhauer, a compaixão não surge de uma análise fria e calculada. Ninguém calcula isto. É algo que surge de repente. Por isso ele diz, é um fenômeno. E ele a considera digna de espanto, a ponto de chamar a compaixão de o grande mistério da ética. No entanto, embora seja digna de espanto, ele nos garante que não se trata de algo raro, mas sim cotidiano. Ou seja, podemos ver fenômenos da compaixão diariamente. Outro tema filosófico que pode ser abordado neste livro do Nelson Rodrigues é o absurdo da existência humana, em uma analogia a Camus, pois esta obra dialoga com o absurdo, né, que é o conceito central na filosofia de Albert Camus. Segundo Camus, o absurdo surge do confronto entre o desejo humano de encontrar um sentido da sua própria vida e a realidade indiferente e irracional do mundo. Este paradoxo ele é bem claro em O Beijo no Asfalto, onde um simples ato de compaixão, né, o beijo do Arandir, é transformado em algo perverso pela sociedade. O Arandir é julgado não pelo que ele fez de fato, mas pelo que os outros acreditam que ele fez. Ou seja, a sociedade cria uma narrativa absurda, onde a verdade dos fatos é irrelevante. O
O beijo, que na verdade poderia ser interpretado como um gesto humano de empatia, no sentido de que ele realizou o último desejo do moribundo, se transforma em algo moralmente condenável, revelando o lado absurdo da moralidade social. No universo de Nelson Rodrigues, este absurdo se manifesta nas instituições, diria nos papéis sociais e nas relações humanas. Em suma, o Arandir, em seu gesto, diria sincero, enfrenta uma realidade onde sua própria existência é desfigurada pela mentira, pela crueldade. Exatamente como o ser humano, no pensamento de Camus, se depara com um universo que não oferece sentido algum para ele. A pergunta é: quem é que dá sentido à sua vida? Essa peça sugere, como na filosofia de Camus, que o ser humano é responsável por criar o próprio sentido em um mundo, no fundo, sem sentido. Arandir é um homem tragicamente engolido por forças que ele mesmo não consegue controlar. E o absurdo de sua situação lembra a condenação inevitável que Camus descreve em suas reflexões sobre o ser humano e o mundo. Do meu ponto de vista, Nelson Rodrigues, ao retratar uma sociedade sufocada pela moralidade falsa, pelo julgamento alheio em modo geral, convida o leitor a refletir sobre o caráter absurdo e, eu diria, trágico da existência humana, onde muitas vezes o ser humano é arrastado pela irracionalidade coletiva e pelos jogos de poder que tornam suas ações incompreendidas e sua vida sem sentido. Espera, vida sem sentido? Ora, isso é justamente o que defende o filósofo Schopenhauer. Mas este é um tema para o próximo vídeo. Antes de terminar este vídeo, eu vou deixar aqui o meu registro em Recife, que eu vou colocar agora no final. Coloquei agora no final para não atrapalhar a narrativa. Ok? Auf Wiedersehen. Prestes a embarcar, vamos embora de Pasárgada, repleta de alegria, felicidade. Este momento que deve ser curtido, que segundo Schopenhauer, é um momento passageiro. Estou muito feliz com o lançamento do meu livro. Foi, no fundo, melhor do que eu esperava. Eu vim aqui para Recife cheio de expectativa, de esperança. Será que vai dar certo? Será que não vai? Porque algumas coisas a gente planeja, mas nem sempre sai como a gente espera, né? E no fundo foi muito melhor do que eu imaginava. E agora o foco é para o meu novo convite, uma tradução de Schopenhauer. Vamos esperar qual será.